Pois não, então nós estamos na segunda semana do Advento. Eu já falei no domingo passado sobre como determinávamos os anos litúrgicos, né? A, B e C. Então vou fazer uma provocação a vocês. Em 1998, qual era o ano litúrgico? Era o A, o B ou o C? Eu lhe ensinei como fazer essas contas, né? Coloque aí nos comentários. Antes, porém, eu quero lhes dar um ensino sobre esses anos litúrgicos. Você sabia que em cada um desses anos é dado prioridade a um evangelho? Por exemplo, o ano A, nós temos as leituras do Evangelho de Mateus. No ano B, nós temos as leituras, preferencialmente, do Evangelho de Marcos. E no ano C, do Evangelho de Lucas. Aí você vai me perguntar, e o evangelista João? O Evangelho de João ele é usado nas datas festivas da igreja, como, por exemplo, no período da Páscoa, incluindo o domingo de Páscoa e as semanas seguintes. Ele também é usado na Semana Santa, no Natal, na Quaresma. E assim, nos santos, na festa dos santos, é usado o Evangelho de João. Pois bem, vamos voltar aqui ao assunto, os ensinos. Antes, eu quero lhe falar sobre a primeira leitura de Isaías. Isaías, ele profetiza sobre a vinda do Messias, indicando que Jesus era um fruto da haste de Jessé. Mas quem era Jessé? Foi pai do rei Davi. Era membro da tribo de Judá. Jessé nasceu em Belém, reino de Judá, e foi assim que se cumpriu a profecia de que o Messias nasceria em Belém. Entendeu? Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Jessé, que também tinha o nome de Isaí, era filho de Obed, que por sua vez era filho de Noemi e neto de Ruth e Boaz. Como isso aqui está parecendo assim muito complicado para vocês, eu lhe peço, dê uma lida no livro de Ruth, no capítulo 4, que vai do 13 até o 22. Você talvez vá compreender um pouco melhor, tá? Então, como se vê, Obed era avô de Davi. O profeta Isaías disse que ele, Jesus, não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Nessa mesma profecia, Isaías falou de coisas que nós amamos ouvir, eu pelo menos, O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo a criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto as suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Texto muito conhecido, Vamos falar agora de alguns ensinos sobre o Advento, começando pela espiritualidade do Advento. Nós sabemos que Deus é fiel às suas promessas. Então o Salvador virá e teremos uma alegre expectativa que não deve só ser lembrada, mas vivida, pois aquilo que se espera acontecerá com certeza. Portanto, não estamos só diante de algo fictício ou irreal, mas diante de uma realidade concreta e atual. A esperança da igreja é a mesma de Israel, que já foi realizada em Cristo, mas que só se consumará na parousia. Parousia significa a volta do Senhor, O grito da igreja, a esposa de Cristo, muito característico nesse tempo, é Maranatá. Maranatá significa vem, Senhor Jesus. A frase, o grito da igreja, a esposa, é uma metáfora teológica profunda
que descreve a relação da igreja, né, o conjunto de fiéis, com Jesus Cristo, baseada no amor incondicional e na união eterna. Esse grito, ele tem múltiplos significados, em geral, expressando um anseio profundo, ou então um clamor por justiça e redenção. O advento é um tempo favorável à conversão. Sem o retorno de todos nós a Cristo, não viveremos a alegria e a esperança na expectativa da sua vinda. Assim é que tem o texto: preparemos o caminho do Senhor em nossas próprias vidas, né? Lutando incansavelmente contra o pecado, através de uma maior disposição para a oração. Toda vez que a gente faz isso, a gente está preparando o caminho do Senhor para que chegue ao nosso coração. Então, vamos falar aqui sobre quais os grandes personagens do Advento. Nós vamos falar primeiramente de Isaías e João Batista. Isaías, figura de espera pela salvação. É um profeta que durante os tempos difíceis do exílio na Babilônia, ele levava a esse povo todo sofrido, desanimado, a consolação e a esperança. Na segunda parte do livro, que a gente chama de livro da consolação, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, ele anuncia a libertação. Ele fala de um novo e glorioso êxodo, já agora de volta para Jerusalém, e da criação de uma nova Jerusalém. Tá certo? Isso aí reanimando todas aquelas pessoas exiladas que estavam ali chorosos, né? As principais passagens desse livro foram escritas no tempo do Advento. Um anúncio perene de esperança para os homens de todos os tempos. No capítulo 7 de Isaías, ele já anunciava a vinda do Senhor, depois se confere aí. Já o profeta João Batista, figura de preparação. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, embora ele só seja citado no Novo Testamento, tá certo? Mas foi o próprio Jesus que falou isso aí. E segundo ainda Jesus, ele foi o maior entre os que nasceram de mulher, filho de Isabel, né? O mensageiro, ele foi o mensageiro que veio diante de Jesus para ali preparar o caminho, aplainar o caminho, né? Anunciando a sua vinda. Isso aí está em Lucas 7, de 26 a 28. João Batista pregou a conversão e deu ao povo o conhecimento da salvação e do perdão dos pecados. Ele também é conhecido como precursor do Senhor. Ele apontou o caminho da esperança, como apresentou Jesus já como presença já estabelecida no meio do povo. E assim ele encarnou o espírito do Advento. É por isso que hoje ele ocupa, e sempre ocupou, né, um grande espaço na liturgia do Advento, especialmente no segundo e no terceiro domingo. O segundo esse agora e o terceiro que vem, que é o domingo Gaudete, né? João Batista é o modelo dos que são consagrados a Deus, né? E que no mundo de hoje são chamados a ser também profetas e profetisas no reino. As vozes no deserto somos, né, agora o caminho que sinaliza para o Senhor, permitindo na própria vida o nascimento de Jesus e a diminuição de si mesmo, ou de nós mesmos, né? Levando, por sua vez, os homens para o despertar do torpor do pecado. Vamos falar agora um pouco do Evangelho. Naqueles dias, ainda antes do encontro com Jesus, João Batista apareceu no deserto da Judéia. João vivia de uma forma austera demais, não tinha nada de luxo, não queria saber de nada. As roupas dele eram feitas de pelos de camelo, né? Era uma coisa comum, só usava para surrão. Usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos, mel silvestre. Pregava a conversão dos pecados e batizava nas águas do Rio Jordão. A sua pregação
identificava ele como a voz que clama no deserto e também como aquele que deveria preparar o caminho para o Senhor, conforme profetizado por Isaías. Entenda que esse caminho não se trata literalmente, né, preparar o caminho do Senhor, não se trata literalmente de estradas físicas, né, ficar passando, né, uma pá no terreno. Não. Esse caminho correspondia justamente a eliminar os obstáculos do orgulho, do egoísmo, da arrogância, da injustiça e da intolerância que tinha no coração dos homens. Era esse o caminho que eles tinham que limpar. Então, resumidamente, ele queria a conversão verdadeira pelo arrependimento e o seguimento das leis de Deus. João mostrava a realidade esperada pelos que fossem convertidos. Aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem cansar, vão para a frente sem fatigar. Isaías 40:31. João, como um grande profeta, ele virava-se uma giraia quando percebia a falsidade daqueles que apenas queriam tirar vantagem do poder de Deus, especialmente os fariseus e os saduceus. E João dizia para eles, e por isso ele foi muito castigado: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Isso era uma paulada na cabeça dos fariseus, né? Estava enchendo a paciência. Pois bem, João, na sua humildade, do último profeta do Velho Testamento, né, disse aos que vinham para serem batizados: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim, né, no caso de Jesus, é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. No próximo domingo, nós daremos continuidade ao ensino sobre o tempo do Advento. E nós vamos falar mais sobre os outros dois personagens, né, do Advento, que são São José Operário e a sua mãe Maria, e sobre a celebração do Advento, né, aquelas partes litúrgicas, né. Além, se der tempo, a gente fala também dos símbolos do Advento. Shalom do Pai.